if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E hoje vai ter um vídeo especial de Dia da Costureira. Eu queria parabenizar você, costureira, que assim como eu, ama costurar. Então, parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma blusa no estilo corselete, tá? Então, como que a gente vai fazer? Tem um vídeo anterior aqui no canal onde eu usei um molde de uma revista, que foi a revista Manequim. Esse vídeo eu não tô sendo patrocinada, tá? Um vídeo onde é um vestido que tem vários recortes, então eu tô utilizando o molde de lá, né, que eu risquei aqui nesse papel, para poder fazer uma transformação, um outro tipo de recorte. Então é uma adaptação para você, se você tiver um molde aí, é mais ou menos esse sentido aqui que você tem que utilizar, tá? Primeira coisa, como tem um recorte, eu tracei ali e deixei as pences abertas, tá, no papel. E aí eu fechei, para poder então deslocar essa pence de lugar, tá? Então, depois que eu fechei aqui, eu vou corrigindo, eu vou estar marcando metadinha ali, se você estiver usando essa mesma revista, é a edição 728, tá? Da Manequim. O que eu fiz? Eu marquei metadinha ali do ombro, né? E também desci no ponto de início ali, que seria a parte do seio ali. Já fiz a abertura. Eu tô usando aqui um durex pra tá fechando essa pence e vou corrigir ali a parte da cava também, tá? Depois que eu fiz isso, eu cortei até o final e já ficou um recorte diferente do que era, tá? Um outro ajuste que eu fiz foi abrir um pouquinho mais o decote, tá? E aí, o que eu fiz? Eu só desci 3 centímetros e abri um pouco mais o decote, tá? Mas você pode estar utilizando da mesma forma, tá? Lembrando que esse é um sentido, se você não tiver o mesmo molde que eu tô utilizando e tiver outro, com pence, você pode usar o mesmo sentido, tá? Na parte desse detalhe aqui embaixo do seio, eu acrescentei mais 3 centímetros, tá? Porque como vai ser meio que um top, corselete, uma coisa assim, eu aumentei o tamanho, porque senão ficaria bem curtinho, tá? Depois eu anoto todas as informações aqui para não esquecer. Eu tô com esse tecido aqui que eu comprei numa feira que eu fui de costura, tá? Esse tecido é maravilhoso, ele é uma estampa 3D. Não sei se dá para ver direito assim no vídeo, que as flores parece que elas têm uma vida, né? Então vai ficar muito legal o resultado. Esses tecidos são maravilhosos, tá? E aí eu decidi fazer essa peça. Tô marcando aqui todas as peças. Tô com meio metro aqui, tá? E vai dar o suficiente. Eu vou fazer um aproveitamento 100% desse tecido, tá? Se você tiver mais e quiser fazer uma blusa, quiser fazer maior o comprimento, fica à vontade. É só acrescentar nesse comprimento aí, desse cropped barra top aqui, né? Tô cortando já duplo aqui pra poder aproveitar, maximizar o tempo aqui da costura, né? Porque no fundo, a gente faz a parte de modelagem, faz a parte de corte, para não ver a hora de sentar na máquina, né? Então a gente vai maximizando ali para ganhar tempo hábil de costura, né? Que é o que importa lá. Sempre se preocupando com as peças que tem a dobra do tecido, tá, gente? Essa aqui é as costas e essa é a frente, assim que vai ficar esse recorte, tá? Bom, depois que eu cortei a parte com os moldes, eu vou estar pegando esse retalhinho aqui que sobrou e vou fazer uma manga. Só que não vai ser bem uma manga porque não tem tecido suficiente. Então vou estar marcando ali o meio, já peguei a medida da minha cava, porque a parte desse molde ela não é com manga, tá? Mas eu vou acrescentar. Então aqui eu tô cortando duplo, tem 4 partes aqui. Então eu já acrescentei, já fiz na medida que precisa da cava, já vou fazendo os ajustes e a segunda parte eu vou diminuir ela, porque eu vou fazer tipo camadinhas de babado, né, nessa minha manga.
Vou pegar todos os retalhos que sobrarem, que eu vou aproveitar tudo. Aqui na máquina, eu vou unir os recortes, tá? Tipo, essa parte super simples da costura direito com direito. E a forma de acabamento que eu vou utilizar, vou fazer tudo na reta, e o que eu vou fazer de acabamento é em viés, tá? Vou aplicar todos os detalhes, né? Vou esconder todas as costuras, né? Com um tecidinho, tá? Então aqui na parte, eu vou fazer meio que um revel aqui, né? Na parte do decote. Vou desvirar tudo pra dentro pra poder fazer, vou rebater com uma costurinha bem próxima ali pra assentar essas costuras, tá? E nesse início precisa fazer as costuras assentadas. Depois eu vou passar um ferro e vai ficar bem legal, tá? Depois que eu rebati a costura, tô só conferindo aqui o decote. E aí, como eu dividi o recorte que tinha apenas em um, então ficou 2 costuras aqui na parte do seio. O que eu vou fazer? Eu vou estar escondendo essas costuras com viés, tá bom? E como eu não tenho tecido suficiente para cortar uma faixa enorme, eu tô pegando aqui uns retalhos do que sobrou e vou unir para estar fazendo esse acabamento, porque esse tecido ele é perfeito. Essa estampa é maravilhosa, então eu quero aproveitar o máximo que der desse tecido. Agora, eu tô conferindo aqui como que eu vou fazer esse acabamento. Vai ficar bem legal, você vê que a parte do revel do decote já tá pegando uma parte bem grande da costura. Mas agora eu vou estar aplicando, né, esse retalhinho que eu tenho. Normalmente eu utilizo um retalhinho de, no mínimo, 2 centímetros e no máximo 3, tá? Pra fazer um acabamento bem bonito. Se você não tiver tecido suficiente ou tiver tecido suficiente, tire na largura, tá? 100% do tecido. Ou faça com viés comprado, não tem nenhum problema, tá? Aqui eu tirei todo o excesso desse tecido para facilitar na hora de dobrar e tô fazendo a costura aqui de fechamento, tá? Tudo isso faz com que dê mais firmeza para a peça, fique mais bonita o avesso e também vai dar aquela cara de corselet ali, né? Você vê que eu não tô utilizando nada, não tô estruturando essa peça como um corselet mesmo e tal, mas tô fazendo como se fosse, porque normalmente você tem que estruturar e tudo isso demanda um outro tipo de trabalho, tá? Eu tô focando aqui em estar utilizando 100% o que eu tenho aqui no meu ateliê, tá? E se você se quiser fazer, a diferença é só colocar o estruturador dentro dessas costuras que a gente vai fazer, tá? Depois que eu já fiz tudo, eu não tive tecido suficiente para esconder todas as costuras. Aqui na lateral eu coloquei um tecido branco, tá? Porque não tinha desse tecidinho, tá? É uma pena, porque senão ficaria bem legal, ó. Já fiz tudo que era de costura, eu escondi com viés, tá? Aqui é uma barrinha que eu tô fazendo bem fininha para não perder comprimento, antes de colocar o meu zíper, tá? O zíper que eu tô utilizando, ele é aquele zíper de metro que a gente normalmente utiliza em moletom, tá? Ele tem aquele encaixezinho para você abrir e fechar. Porque como essa peça ficou bem fechadinha, bem justa, eu preciso dessa abertura para poder vestir a peça, tá? Como o zíper que eu tinha aqui era muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um leve acabamento ali, um tecidinho, na ponta, no final do zíper, pro cursor não escapar, tá? Então eu vou fazer esse acabamento, vai ficar muito bonito, o resultado fica ótimo, só que eu tô me preocupando pro cursor não sair, porque ele pode sair, tá? Como ele não tem normalmente aquele item que quando a gente compra, ele já tem um stopzinho ali pro cursor não sair, tá? Tô fazendo isso e você também pode colocar aquele feixe, sabe? Que eu mostrei no outro vídeo, no vídeo anterior, que ele é pra segurar a movimentação que eu vou fazer para que o zíper não abra, tá? Eu vou colocar um desse também, só que acabei não gravando aqui para mostrar para vocês. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer uma costura normal até o final
porque assim já tá 100% e já vai ficar ótimo o resultado. O mais legal é que eu tinha esse zíper aqui nessa cor azul e ficou ótimo, combinou super com a estampa. Isso também é uma preocupação, se você tem recurso aí, tenta adaptar para você já conseguir fazer essa peça hoje. Se você não tiver, de repente, comprar todo o material que precisa, e também não é muito não. Você pode estar utilizando a mesma quantidade, mas normalmente eu gosto de trabalhar com 1 metro de tecido, porque assim eu posso fazer o que eu quiser, tem tecido suficiente para isso. Se você quiser fazer ele todo forrado, né, todo duplo, pode fazer também, tá? Depois disso, eu rebati aqui a costura e tá pronto. Esse é o resultado. Olha como ficou essa manga. Que maravilhosa. Ficou bem levantadinha. Lembrando que eu coloquei viés também na cava, hein? Na cava dessa manga. Ficou ótimo o resultado.